Olá, meu aluno. A aula do tema de hoje é Responsabilidade Civil da Administração Pública ou simplesmente Responsabilidade Civil do Estado. Podemos concatenar essa aula também trabalhando com o mesmo tópico com o nome Responsabilidade Extracontratual do Estado. Nessa aula vamos trabalhar todo fato lesivo causado pelo agente em decorrência de culpa em sentido amplo. Quando trabalhamos a ideia de culpa em sentido amplo, nós trabalhamos tanto a ideia de imprudência, imperícia, negligência e também a formatação do dolo do agente, quando o agente quer causar o resultado. Quando eu trabalho culpa em sentido amplo, eu quero dizer que o agente pode trabalhar como imperícia, ou seja, ele deveria saber fazer e não sabe. Ele pode trabalhar com negligência, eu posso dizer que é o relaxado, e ele pode trabalhar com imprudência, é o apressado, ou simplesmente o dolo, quando ele tem a intenção livre de cometer a coisa. Podemos dizer também que a responsabilidade civil do Estado depende do nexo de causalidade. O que representa o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é a causa que gera diretamente um efeito. Quando eu pego uma pedra e jogo em direção ao carro e eu danifico o carro, a pergunta é: houve nexo de causalidade? O que se transforma o nexo de causalidade? O prejuízo causado, o defeito que deu ao carro, efetivamente saiu da minha ação? Saiu. Então pronto, temos o nexo de causalidade, uma ação que gerou diretamente um resultado. A responsabilidade civil do Estado, ou responsabilidade extracontratual do Estado, é tratado na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição, no parágrafo 6º. Podemos afirmar o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Acabamos de tratar aí o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, onde trata das pessoas jurídicas de direito público e direito privado, componentes da administração pública. Estamos trabalhando com a administração direta, que é União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também a administração pública indireta, que é autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Temos que tomar cuidado, porque as sociedades de economia mista e as empresas públicas somente responderão se estiverem previstas no artigo 175 da Constituição Federal, que trata das pessoas da administração pública que desenvolvem um serviço público. Não vale as pessoas regulamentadas pelo artigo 173 da Constituição Federal, que são as exploradoras de atividade econômica. Vamos começar a trabalhar na responsabilidade civil do Estado sob 3 perspectivas. Na verdade, nós temos 3 teorias que tentam explicar a responsabilidade civil do Estado. Nós temos a teoria do risco administrativo, nós temos a teoria da culpa administrativa e temos também a teoria do risco integral. Vamos começar com a primeira teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo foi aquela que foi utilizada em regra pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O texto que nós lemos aí é o texto utilizado para a responsabilidade civil do Estado. Então, se cair na sua prova, é correto afirmar que a teoria utilizada pela Constituição Federal, em regra, é a teoria do risco administrativo. Você vai dizer que está certo também, mas cuidado, não é a única utilizada. Toda vez que eu trago para você que existe uma regra, automaticamente você cria na sua cabeça aonde está a exceção. Calma, vamos trabalhar primeiro a regra. A regra da responsabilidade civil do Estado diz o seguinte: que as pessoas jurídicas de direito público e direito privado, somente as prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os agentes causarem, nessa qualidade a terceiro. Toda vez que você estiver trabalhando o tópico responsabilidade civil do Estado ou simplesmente responsabilidade patrimonial do Estado, você vai fazer uma pergunta para acertar as questões. Você vai dizer o seguinte: quem paga o prejuízo? Bem, quem paga o prejuízo na responsabilidade civil do Estado, se houver um agente em ação, é o Estado. Para que você concatene as ideias e consiga entender o tópico responsabilidade civil do Estado, eu vou colocar um exemplo claro para você. Imagine
que um agente de Polícia Federal trabalhando nessa qualidade como agente público venha a sair com uma viatura do Departamento de Polícia Federal? Bem, os dados que nós temos até agora, nós temos um órgão público que é o Departamento de Polícia Federal e, de acordo com a teoria do órgão do professor Eli Lopes Meirelles, os agentes que trabalham nesse órgão estão em imputação à pessoa jurídica a que está ligado. O que é estar em imputação à pessoa jurídica que está ligado? Quer dizer que tudo que o agente causar na qualidade, trabalhando, quem vai responder é o Estado. É como se o Estado estivesse ali na situação do agente. Agora, para você estar respondendo na teoria do risco administrativo, o agente tem que estar em ação. Ou seja, você sabe que a ação do agente público pode se dar também por omissão. Você pode, por exemplo, cometer até um crime por omissão. É chamados os crimes comissivos por omissão. Imagine a seguinte situação hipotética. Se eu sou um policial federal e eu estou trabalhando e acontece um assalto no banco e eu posso intervir e não ajo. Se eu não agir, eu vou responder pelo crime que está acontecendo, porque a minha omissão é tida como uma verdadeira ação. Então você já sabe, na teoria do risco administrativo, tanto faz o agente estar em ação, quanto o agente estando em omissão, nós vamos utilizar o mesmo exemplo da teoria do risco administrativo. Imagine que esse agente saia da delegacia dirigindo uma viatura. Imagine que ele transponha um sinal vermelho. Opa, se ele passou o sinal vermelho, ele foi imprudente. Ele está respondendo na modalidade culpa. Ele ultrapassa o sinal vermelho, pisa no freio da viatura, a viatura roda e colide com um veículo de terceiro. O que é que nós temos agora? Nós temos um agente trabalhando e nós temos um terceiro que sofreu prejuízo. Nessa situação, o terceiro que sofreu prejuízo não pode cobrar esse prejuízo do próprio agente. Ele tem que cobrar esse prejuízo do Estado. Ele vai acionar o Estado para que o Estado pague a ação e pague o prejuízo causado pelo agente. A administração pública primeiro paga o prejuízo causado. Depois que a administração paga, ela vai e cobra o agente. Cobra numa ação regressiva. Entra com uma ação e tenta provar que o agente agiu com dolo ou com culpa. Nesse exemplo, o agente agiu com culpa em sentido amplo, ou seja, ele foi imprudente. Se ele tivesse parado no sinal vermelho, não teria causado prejuízo. Mas, nesse caso que ele agiu com imprudência, ou imperícia, ou negligência, obrigatoriamente o Estado vai entrar com uma ação regressiva contra o agente e o agente vai ter que ressarcir o Estado. Pois bem, nós temos três polos. Nós temos um agente que está em ação, nós temos um terceiro lesado e temos a figura do Estado. A figura do Estado, nós trabalhamos muito agora no texto de lei. A administração direta. Quem é o Estado para que funcione essa responsabilidade civil? O Estado é União, Estado, Distrito Federal e município. Toda a administração pública direta. Autarquia e fundação pública. Todas as autarquias e fundações públicas. E as sociedades de economia mista e as empresas públicas, mas somente as prestadoras de serviços públicos. Não entra nessa teoria a exploradora de atividade econômica. Isso é critério fundamental na hora de você resolver questões de concurso público. Então, nessa situação, o Estado paga o terceiro lesado e logo após entra com uma ação regressiva para tentar cobrar do agente. Agora veja bem, e se o agente não agiu com dolo e o agente não agiu com culpa? Ou seja, o agente não tem culpa em sentido amplo. Nessa situação, quem paga o prejuízo ainda é o Estado. Vamos dar um exemplo. Imagina que o agente da Polícia Federal saia da delegacia com a viatura, mas que ele seja extremamente prudente. Ele conferiu as viaturas, viu que o pneu da viatura está tudo certinho, também o freio da viatura funcionando, a viatura é nova e ele fez todas as vistorias técnicas que deveria ser feito. A viatura sai de dentro do Departamento de Polícia Federal, o agente está de cinto, respeitando a velocidade permitida pela via. Só que acontece uma ação da natureza, uma chuva muito forte e cai uma árvore na frente da viatura. O agente, para desviar, vem colidir com outro veículo de particular. Nessa situação, o agente não agiu com culpa, tampouco com dolo. Mas ainda assim, o Estado é obrigado a ressarcir o terceiro, porque o agente estava em ação e causou diretamente o prejuízo, ou seja, houve nexo de causalidade, ação que efetivamente causou o prejuízo.
o terceiro lesado cobra o Estado paga e ainda assim vai ter que entrar com uma ação regressiva contra o agente, para tentar provar o dolo e a culpa. Se o agente não agiu com dolo e o agente não agiu com culpa, o agente não paga, porque a responsabilidade do agente é subjetiva e a responsabilidade do Estado é objetiva. Para fins de concurso público, você vai dizer o seguinte, que a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, porque o Estado paga independente de dolo ou culpa do agente, mas o agente só paga se agiu com dolo ou agiu com culpa. Essa é a nossa teoria do risco administrativo. Temos que tomar cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, o terceiro lesado não pode entrar com ação diretamente contra o agente. Obrigatoriamente ele tem que cobrar o Estado. Ele também não pode entrar contra os dois ao mesmo tempo, ou seja, não pode a figura do litisconsórcio passivo. O agente não pode ser cobrado conjuntamente ao Estado, obrigatoriamente. O agente causa o prejuízo, o terceiro lesado entra contra o Estado, para logo após o Estado entrar com ação regressiva contra o agente. É uma sequência. Não pode haver também a denunciação da lide do agente pelo Estado, na ação principal que é movida pelo terceiro lesado. Então, resolvemos aí a teoria do risco administrativo. Vamos trabalhar agora a segunda teoria, teoria da culpa administrativa, ou responsabilidade subjetiva do agente, ou culpa anônima. Pois bem, nós vimos que a teoria principal utilizada pela Constituição Federal, ou seja, a regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, é a teoria do risco administrativo. Só que toda vez que eu digo que é a regra, automaticamente eu tenho a exceção. Está aí um ponto fundamental em questões de concurso público. Por vezes, nós vemos nas questões de concurso dizer que a responsabilidade civil do Estado é utilizada em apenas uma modalidade, somente na teoria do risco administrativo. Mas não é absoluta. Em exceção, nós utilizamos a teoria da culpa administrativa. O que é a teoria da culpa administrativa? A teoria da culpa administrativa explica os casos de omissão do Estado. Lembrando que, adotado pela Constituição Federal de 88, nós temos a teoria do risco administrativo, o artigo 37, parágrafo 6º. Aquela é a regra. Essa teoria que eu vou explicar agora, que é a teoria da omissão do Estado, é a teoria que é utilizada em exceção. Pegamos como base o artigo 5º da Constituição, que não deixa ninguém ficar sem a prestação do Poder Judiciário. Aqui vamos explicar como funciona a teoria do Estado no que tange à omissão do próprio Estado. Ela se dá por inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço ou simplesmente retardamento do serviço. Nós trabalhamos a situação da omissão do Estado. Para que você entenda, vamos tentar trabalhar em uma situação hipotética. Imagina você, concursando, que está em casa, que está estudando para concurso público, que está nessa vida estudando há mais de um ano. Você quer uma aprovação em concurso público. Então você é aprovado num concurso, nomeado, toma posse e entra em exercício. Vai numa agência e vai comprar um carro, lógico, porque você garantiu a sua estabilidade financeira. Ao comprar o carro, você sai com o seu carro da agência e vai trafegando pela rua. Imagine que tenha um buraco e você não veja o buraco e o seu carro caia no buraco e que cause um prejuízo para você no montante de R$10.000. Eu pergunto para você, quem vai pagar o prejuízo? Bem, quem paga o prejuízo nesse caso é quem estiver previsto na Constituição que teria a funcionalidade de arrumar a pavimentação da rua. Se você for na Constituição Federal, você vai ver que a competência para pavimentar as rodovias estaduais, municipais ou federais é de acordo com a instituição que você está trabalhando. Se você estiver numa entidade da administração pública direta local, que é o município, a competência para a pavimentação da rua do município é do próprio município. Se ele não fez, houve ou inexistência do serviço, ou mau funcionamento do serviço, ou retardamento do serviço. Então você sabe, aquele buraco ali foi uma omissão do Estado. No nosso caso, o Estado é o município. Você sofreu um prejuízo, os polos continuam o mesmo. Você teve um prejuízo causado e você tem o Estado. Nessa teoria, o que está faltando? Lógico, está faltando o agente. Você não tem um agente
envolvido na situação. Houve simplesmente inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço ou retardamento do serviço. A diferença da teoria da culpa administrativa para a teoria do risco administrativo é que no risco você tem um agente trabalhando em ação ou omissão para o Estado. Na teoria da culpa administrativa você não identifica o agente, simplesmente você identifica a inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço e retardamento do serviço. Na teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado é objetiva. E a responsabilidade do Estado, na nossa teoria agora da culpa administrativa, é subjetiva. Então, na hora da prova, tem que tomar muito cuidado. Teoria utilizada pelo artigo 37, parágrafo 6º, teoria do risco administrativo. A responsabilidade do Estado é objetiva. A responsabilidade do agente, na regra, é subjetiva. E nessa teoria que estamos utilizando agora, que é a teoria da culpa administrativa, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Embola na hora da prova se você estiver identificando ou não identificar a teoria utilizada. Sabemos que utilizamos as duas teorias, uma em regra, outra em exceção. Regra, risco administrativo. Exceção, culpa administrativa. No risco administrativo, a responsabilidade do Estado é objetiva, do agente, subjetiva. E aqui a gente tem um agente trabalhando, ou seja em ação, ou bem seja em omissão. Na teoria da culpa administrativa, não identificamos o agente. Simplesmente houve inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço ou retardamento do serviço. Na teoria do risco administrativo, a ação é automática. O agente entra diretamente contra o Estado. Já na culpa administrativa, você vai ter que entrar no Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário prove que o Estado agiu com dolo ou com culpa. Ou seja, quem vai responder na modalidade subjetiva é o próprio Estado. Então, sabemos que nós temos duas teorias que são utilizadas. A terceira teoria, que tenta explicar a responsabilidade civil do Estado ou simplesmente responsabilidade patrimonial do Estado, é a nossa teoria do risco integral. Aqui, a existência de um evento danoso e tem o nexo de causalidade. Nós temos também o nexo de causalidade nas outras teorias. O que pega essa teoria como especial é que ela majora a responsabilidade do Estado. Independe se o Estado trabalha com dolo, se o Estado trabalha com culpa, se houve motivo de caso fortuito, força maior, ou se houve culpa exclusiva da vítima. De qualquer forma, o Estado paga. É uma majoração da teoria do risco administrativo. Essa teoria, para fins de concurso público, ela é utilizada, sim, em exceção da exceção. Nós podemos dizer que a teoria do risco administrativo vai ser usada quando houver um agente em ação ou omissão. Vamos dizer que a teoria da culpa administrativa vai ser utilizada quando houver falta do serviço pela administração. E a gente vai dizer que a teoria do risco integral, que é a exceção da exceção, vai ser utilizado em casos de acidentes nucleares. Essa teoria é uma teoria que não estava sendo aceita pela doutrina, por parte da doutrina, e também não estava sendo muito aceita em concursos públicos. A CESP-UNB, no ano de 2010, na prova de advogado da Caixa Econômica Federal, trouxe essa questão e praticamente pacificou nesse tema o que deveremos colocar na prova, pelo menos nas questões da CESP-UNB. Podemos dizer que, pela teoria do risco integral, toda vez que houver acidente nuclear, de qualquer forma, o Estado sempre paga. Imagina que um agente do Estado trabalhando dentro de uma usina nuclear venha causar um acidente. Quem paga o prejuízo? O Estado. Imagina que uma chuva torrencial quebre a cúpula e vaze os materiais radioativos. Quem paga? O Estado. Imagina que um terrorista jogue um avião em cima da cúpula. Quem paga? O Estado. Você vai, para fins de prova, pensar o seguinte: sempre que houver acidente nuclear, você vai lembrar que a teoria utilizada é a teoria do risco integral. É uma teoria que majora a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, o Estado paga independente de dolo ou de culpa. O Estado sempre paga. Aí você pergunta: qual é a diferença entre a responsabilidade civil do Estado na modalidade risco administrativo e na modalidade risco integral?
Bem, existem algumas situações em que o risco administrativo o Estado não paga, porque há o rompimento do nexo causal. Lembrando o que é o nexo causal? Nexo causal é simplesmente causa-efeito. Se eu sou um agente, estou dirigindo uma viatura, eu estou em ação. Se eu colido a viatura com um terceiro, houve nexo de causalidade. A minha ação causou diretamente o prejuízo do terceiro. Então houve nexo de causalidade. Isso em caso de ação. Agora imagine em caso de omissão. Imagina que você seja um policial, você, meu aluno que está em casa, você é um policial militar e você está trabalhando, está de serviço junto com o seu parceiro. Imagine que você assista a um assalto, o assalto está acontecendo e você nada faz. E daquele assalto gere uma morte, ou seja, um latrocínio, roubo seguido de morte. Vocês são policiais, estão trabalhando para o Estado. Na nossa responsabilidade, você é um agente que está em imputação ao Estado. É como se o próprio Estado estivesse presente ali. Se você deveria agir, se você podia agir, você estava no dever da administração pública. Ou seja, você tem o poder-dever de agir, a possibilidade mais o dever imposto por lei. Se você não faz, você está em omissão. Se você está em omissão, é como se fosse uma verdadeira ação, quando você deveria e podia agir para evitar o resultado. Nessa situação, quem paga o prejuízo é o Estado. Aí você pergunta, que prejuízo que foi dado nessa situação? Ora, ali nós perdemos duas coisas. Perdemos o direito à propriedade privada, porque o cidadão foi assaltado, e também ele perdeu a vida, latrocínio, roubo seguido de morte. Nessa situação, o prejuízo sofrido pelo terceiro vai ser pago por quem? Diretamente pelo Estado. Os familiares do terceiro lesado entrarão contra o Estado vai pagar o prejuízo e logo após vai cobrar em ação regressiva do agente. Se o agente agiu com dolo ou com culpa, quem paga é o agente. Nesse caso do exemplo que eu dei dos policiais, os policiais agiram com dolo. Eles quiseram diretamente o resultado, porque eles deveriam agir e não agiram. O Estado vai responder nessa situação na teoria do risco administrativo. Contudo, algumas situações rompem o nexo causal. A causa não gera diretamente o efeito. Nessa situação, o Estado não é obrigado a pagar. A primeira modalidade que rompe o nexo causal é a culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Para que você entenda, vamos dar um caso hipotético. Imagina que você está saindo do Departamento de Polícia Federal. Opa! Você é um agente que está trabalhando dentro de um órgão que está em imputação à pessoa jurídica que você está ligado. Você sai dirigindo, então, é como se fosse o próprio Estado atrás do volante, dirigindo. Você está em ação. Para isso, estamos utilizando a teoria do risco administrativo. Imagina que você confira toda a viatura, que a viatura está em perfeito estado, que você está de cinto de segurança, que a via permaneça e utilize ou deixe você utilizar a via até 80 quilômetros e você está a 70, então você está dentro dos parâmetros legais, você está sendo prudente, você está sendo perito e não está sendo negligente. E também não quer causar nenhum dano a terceiro. Imagine que você está se deslocando, que o dia é ensolarado, que você tem uma visibilidade de até 5 quilômetros à frente. Nesse dia, nada pode dar errado. Contudo, um terceiro se esconde atrás de um muro ou atrás de um poste e se joga na frente da viatura, ou seja, é um suicida. Nessa situação, o suicida bate com a cabeça na frente da viatura e vem a falecer. Ou seja, causou um prejuízo na viatura, um prejuízo patrimonial para o Estado, porque quebrou a frente da viatura. E também houve o prejuízo do terceiro, ou seja, houve a morte do terceiro. Nessa situação, eu faço a pergunta para você de acordo com a responsabilidade civil do Estado. Quem paga o prejuízo? Quem paga o prejuízo nessa situação é a própria vítima, se ela permanecer viva. Se ela morrer, ela vai passar o patrimônio para os sucessores. O Estado poderá cobrar a dívida dos sucessores, mas somente até o valor do patrimônio transferido. Imagine que a vítima transferiu um patrimônio de R$10 mil a seus familiares. Imagine também que o prejuízo da viatura foi de R$15 mil. Como o Estado faz? O Estado cobra somente até o valor do patrimônio transferido. O prejuízo até o montante de R$10 mil poderá ser cobrado dos familiares da vítima. Contudo, aqueles R$5 mil que faltaram, o Estado não pode cobrar.
Então, em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o Estado fica isento da responsabilidade civil. Pelo contrário, quem cobra o prejuízo do terceiro é o próprio Estado. Imagine outra situação, que venha uma ambulância no centro da cidade e que a ambulância passe no sinal verde, perfeitamente legal, e que um terceiro ultrapasse o sinal vermelho e colida com a lateral da viatura. Nessa situação nós temos o Estado, nós temos um agente e o agente causou um prejuízo diretamente a terceiro, só que esse prejuízo não foi causado diretamente pelo agente. Esse prejuízo, a culpa em sentido amplo se inverteu, agora é do terceiro. Nessa situação, o Estado fica isento de pagar e ainda assim cobra o terceiro lesado. Essa é a primeira forma de rompimento do nexo causal. Temos também a segunda forma do rompimento do nexo causal, que é chamado caso de força maior. Para que consigamos explicar o motivo de força maior, temos que entender o que a teoria e o que os doutrinadores explicam acerca do caso fortuito e força maior. Temos várias conceituações. O importante é saber o que bancas como SESP-UNB, ESAF e FGV cobram para fins de concurso público. Vamos tratar a modalidade caso fortuito como evento interno da administração. Sendo assim, todos os eventos internos da administração irão se aplicar à responsabilidade civil do Estado. Ou seja, em caso fortuito, o Estado continua pagando, porque não houve a quebra do nexo causal. Você vai dizer que, pela nova teoria, o que deve ser utilizado para a quebra do nexo causal, ou seja, as formas que o Estado não paga, somente o caso de força maior. Vamos tentar entender o que é o motivo de caso fortuito e o que é o motivo de força maior. Caso fortuito, evento interno da administração, imprevisível e inevitável, mas ainda assim o Estado paga. Caso de força maior, evento externo da administração, imprevisível e inevitável. Aqui, o Estado não paga, porque houve a quebra do nexo causal. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você está trabalhando dentro de um órgão do Departamento da Polícia Federal, lembrando que o Departamento de Polícia Federal é um órgão. Se você é um agente, você está em imputação à pessoa jurídica que você está ligado. Imagine que você verifique toda a viatura, imagine que esteja tudo perfeito, que a viatura seja nova, a viatura acabou de chegar da agência. Você testou os freios, você testou todos os equipamentos, estão todos funcionando. No velocímetro da viatura está marcando lá 50 quilômetros e a estrada permite que você ande a 60. Então você está sendo prudente, está sendo perito e não está sendo negligente. Imagine que por um motivo imprevisível e inevitável, uma força que você não consegue explicar, quando você pisa no freio perto do sinaleiro de trânsito, o freio simplesmente falhou. Só que você tinha verificado esse freio várias vezes. Você não agiu com dolo, você não agiu com culpa e também não foi imperito. E também não tinha vontade direta e livre de cometer aquilo, ou seja, não agiu com dolo. A viatura ultrapassa o sinal vermelho e colide com outro veículo. Isso foi um evento de caso fortuito, evento interno da administração, imprevisível e inevitável. Mas ainda assim, houve os três polos. Agente em ação, terceiro que sofreu prejuízo e o Estado que vai ter que pagar o prejuízo. Então, no caso de caso fortuito, que é motivo interno da administração, não há rompimento do nexo causal. Relembrando, caso fortuito, evento interno da administração, não há quebra do nexo causal. Lembre do exemplo, porque mesmo sendo um motivo imprevisível e inevitável, ainda foi interno. Ainda havia um agente, o agente estava em ação ou omissão e houve um prejuízo a terceiro. Agora, no motivo de força maior, de acordo com a nossa classificação para as bancas examinadoras de concurso público, nós vamos utilizar ela como sendo um evento externo, imprevisível e inevitável. Nessa há o rompimento do nexo causal. Imagina que dentro de um departamento de polícia rodoviária federal, você tenha um veículo apreendido. Ou seja, o agente está trabalhando na rodovia para o seu veículo. O seu veículo está com o documento atrasado. O agente pega o seu veículo, pega o documento e vê que o documento está atrasado. Ele vai apreender regularmente o veículo porque você não pagou a documentação. O veículo fica em depósito, fica na custódia da administração. A responsabilidade é da administração pública.
Assim que você acertar a documentação, o direito à sua propriedade privada é resgatado. Você pega de novo o seu veículo. Imagine que durante a noite há uma chuva torrencial e chova várias pedras de gelo e lá dentro danifique por completo o veículo. Eu pergunto para você, o Estado estava com a custódia do veículo. O veículo era a responsabilidade do Estado. Nós temos o Estado que apreendeu o veículo, nós temos um terceiro que sofreu prejuízo. E agora, como resolver esse problema? Nessa situação, você vai classificar esse exemplo como motivo externo à administração imprevisível e inevitável. A administração não teria como interromper esse evento. Nessa situação, nós temos a quebra do nexo causal, ou seja, o Estado não paga o prejuízo do terceiro. Então, nós vimos já duas situações que quebram o nexo causal. Primeira situação, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Segunda situação, o evento de força maior, que é um evento imprevisível, inevitável, evento externo à administração. Lembrando que o caso fortuito mantém a responsabilidade civil do Estado. Agora, temos também a situação da culpa concorrente. Na culpa concorrente não há quebra do nexo causal, ou seja, o Estado ainda paga a sua quota-parte de responsabilidade. Culpa concorrente, há tanto responsabilidade do Estado quanto do particular. Cada um vai pagar a sua cota-parte de responsabilidade. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que vem uma ambulância do Estado e que essa ambulância tem um agente dirigindo a ambulância. Então, nós temos na teoria do risco administrativo. É um órgão onde nós temos um agente que está em imputação à pessoa jurídica a que está ligado e ele está em ação. Imagine que essa ambulância, esse agente, transponha um sinal vermelho. Imagine que vem um particular e também transpõe o sinal vermelho, ou seja, os dois estão errados e há uma colisão entre os veículos. Há um prejuízo causado pela administração e há um prejuízo causado por terceiro. Tanto a administração quanto o terceiro têm responsabilidades conjuntas no evento danoso. Nessa situação, cada um pagará a sua cota de responsabilidade. Assim, a culpa concorrente não isenta o Estado de pagar. O Estado tem sim que pagar na responsabilidade de sua teoria, ou seja, o Estado paga até onde ele causou o prejuízo. Se for classificado que o prejuízo do Estado, que a ação do Estado representou 50%, o Estado paga 50% e o próprio particular paga 50%. Eles dividem a responsabilidade. Alcance da responsabilidade civil do Estado. Quem são as pessoas que respondem pela responsabilidade civil do Estado? Pois bem, nós temos toda a administração direta e indireta, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estão nas teorias do risco administrativo, estão na teoria do risco integral e também estão na teoria da culpa administrativa. Temos também as autarquias, fundações públicas, sem exceção. E nós temos a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Só que para essas duas últimas, só vale se elas forem regidas pelo artigo 175 da Constituição Federal. Ou seja, se forem prestadoras de serviços públicos. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, que são exploradoras de atividade econômica, não responderão por nenhuma das teorias. Responderão simplesmente pela teoria do Código Civil, ou seja, responsabilidade civil comum do Código Civil. Temos também a situação dos delegatários de serviços públicos, ou seja, administração pública em sentido material, que são os permissionários e os concessionários de serviços públicos. Até bem pouco tempo, só utilizávamos a teoria do risco administrativo para os usuários de serviços públicos. Contudo, recente decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que para os concessionários e permissionários de serviços públicos, utilizamos tanto a teoria do risco administrativo, porque não podemos fazer diferença entre usuários e não usuários de serviços públicos. Esse é o teor da decisão do STF. Então temos que o alcance da responsabilidade civil do Estado pega administração direta, União, Estado, DF, município. Pegamos as autarquias e as fundações sem exceções, que é a administração indireta. Sociedade de economia mista, empresa pública, somente as prestadoras de serviços públicos, não valendo as exploradoras de atividade econômica. E aos concessionários e permissionários de serviços públicos, utilizamos tantos para usuários quanto não usuários de serviços públicos. Lembrando que essa decisão é uma decisão recente do STF.
Então aí terminamos a nossa teoria da responsabilidade civil do Estado, aonde englobamos a teoria do risco administrativo, que o Estado responde objetivamente e o agente subjetivamente. Temos que na teoria da culpa administrativa o Estado é que responde subjetivamente. E na teoria do risco integral temos que o Estado responde integralmente no caso de acidente nuclear. Muito cuidado com as excludentes do nexo causal. Ou seja, no nexo causal só se rompe o nexo onde o Estado não paga na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e no caso de força maior, evento externo imprevisível e inevitável. Bons estudos, continue firme na preparação para o concurso público. Porque, como diria o professor William Douglas, não se estuda para passar, se estuda até passar.